Domplex. Estação elevatória a vapor dos Barbadinhos, Museu da Água, Lisboa. No dia 3 de outubro de 1880, no Diário de Notícias, escrevia-se: saudamos o dia em que as águas do rio Alviela circulam nas artérias de Lisboa. Com este sistema, a água captada a 114 km podia ser elevada às mais altas colinas de Lisboa e distribuída na cidade casa a casa. Estas máquinas eram as estrelas da ação. E a ação, em 1880, ano em que elas começaram a laborar, era extraordinária para os lisboetas. Um feito da maior relevância numa cidade com problemas crónicos de acesso suficiente à água doce e com condições sanitárias deploráveis. No espaço de 50 anos, em 1928, uma estação elétrica fará deste edifício-máquina uma peça obsoleta. Mas a sua musealização coloca-o no centro das atenções do património histórico industrial europeu. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Jorge Custódio, no dia 3 de outubro de 1880, foi inaugurada a estação elevatória a vapor dos Barbadinhos e foi uma excitação. Até a Sua Alteza Real, do Rei Dom Luís, compareceu. Claro, era um acontecimento fundamental para a cidade de Lisboa, dado que a cidade de Lisboa precisava há muito tempo da água para a higiene pública, para os esgotos, para o saneamento básico, para as indústrias, inclusive para beber. Porquê é que não se foi simplesmente buscar água ao Tejo? Evidentemente, o Tejo tinha água salgada, as marés impedem essa situação. Aliás, as próprias lesírias têm comportas para evitar que a água vá para os campos, porque a água salgada não pode-se beber, evidentemente. Isso também explica, em grande parte, Exato. esta diferença Exato. de acesso à água dos lisboetas comparados com os romanos. Os romanos, com os franceses em Paris ou com os londrinos, não é? Portanto, do cada uma dessas capitais tinha rios. Exato. Com água doce. Exatamente. Por isso existiam nessa altura os aguadeiros, que então vendiam a água das fontes públicas, onde iam buscá-la, onde tinham concessões. Por isso, foi um mercado regulado. Exatamente. De facto, não havia outra maneira de aceder à água. Claro. Ou se ia à fonte, ou se mandava ir à fonte. E esta estação vinha responder
com um volume muito grande de água que chegava ao reservatório dos Barbadinhos, aqui por baixo, e trazida essa água, transportada por um aqueduto, tinha sido construída a 114 quilómetros daqui, nos olhos d'água do rio Alviela. É aí que se traça a história deste estabelecimento. É um estabelecimento de caráter industrial. Em 1880 está em causa três coisas fundamentais. Uma é a aceitação do princípio de que é preciso derivar os rios dos sítios onde eles estão para os lugares onde vão abastecer as populações. E, simultaneamente, a possibilidade de as cidades poderem bombear a água para as colinas superiores de uma forma... Bom, e Lisboa é uma cidade, é a cidade das sete colinas, não é? Exatamente. E Lisboa precisava, portanto, de água em todos os sítios e, por isso, vai ser construído um reservatório principal, que é este, será o reservatório dos Barbadinhos, que há de ajudar a que a água seja distribuída por patamares. Isto é o primeiro acontecimento, ligar a elevação de água a vapor com um aqueduto, um rio derivado. Mas há um outro aspecto importantíssimo, que é, em vez da água ir somente para as fontes, vamos começar a fazer uma coisa que é criar uma espécie de veias do corpo-cidade, não é? Essas veias do corpo-cidade serão as canalizações que hão de levar a água a cada habitação, a cada moradia. E quanto mais gente tiver a água, melhor. Significa que podiam chegar com os Barbadinhos a ter 200 litros de água por dia por pessoa. Bem, vamos ter que sublinhar aqui, Jorge Custódio, quantos litros tinham os lisboetas per capita antes desta estação elevatória. Já Quantos? Percebi logo a sua pergunta. Tinha 18 litros por pessoa, não é? Portanto, e ainda por cima não era canalizada. Isso foi realmente uma revolução extraordinária, porque até ao século XIX eram 18 litros de água por dia, por pessoa, e isto é uma média. Obviamente Exatamente. que os burgueses e a nobreza e os privilegiados gastavam muito mais do que isto. Exatamente. E a esmagadoríssima maioria da população, quer dizer, não chegava nem aos calcanhares deste valor, não é? Pô. Em termos de consumo. Portanto, já dá para ver que banhos nem vê-los, não é? E se compararmos, Jorge Custódio, com outras capitais daquele tempo, portanto, finais do século XIX, o último quartel do século XIX, mesmo os 200 litros por pessoa por dia, que esta estação permitia agora ter, era muito pouco, porque, por exemplo, Roma tinha 1.105 litros por pessoa por dia, nesta altura. Nova Iorque, o Novo Mundo, tinha 500 e tal litros por pessoa. Sim, senhora, tem essa quantidade de água, na realidade também, porque já tinham aderido aos novos princípios da industrialização, que era assumir que a água era um bem que fazia parte da civilização industrial. Tinham instalado capacidade de captação e distribuição de água a uma escala maciça. Maciça. No caso de Roma, havia uma tradição dos aquedutos romanos. Que também Nós também tínhamos o aqueduto das águas águas livres. Mas comparado com Roma... Acontece aqui um fator que julgo que é importante considerar. Quando se diz que a água agora estava a ser controlada, temos que perceber que o controle da água era feito por sociedades industriais modernas. O capitalismo industrial chegou às águas, não é? E essa ideia é importantíssima porque, claro. Porque agora o consumo da água é taxado. E como é taxado, portanto, à medida que a distribuição se faz nas cidades, ela vai alargar também essa possibilidade. E quando se diz capitalismo, isso imediatamente remete para a vitalidade do setor. E porque vivemos na era do capitalismo industrial. Exatamente. Vivemos na era da industrialização. Isto é século XIX. Portanto, nessa altura, o que interessava era crescer. É o conceito de progresso que está aqui. E, curiosamente, a distribuição não se faz assim tão facilmente. Depois há necessidade de ver quem é que pode pagar
não é? A água. E quem é que ainda vai à fonte? O que nos leva à pergunta obrigatória, que é: esta estação elevatória, de facto, vai servir todos os estratos da população lisboeta ou só quem pode pagar? Gradualmente vai começando a acontecer, que a civilização vai entrar em todos os lugares. Não, isso nós sabemos, hoje. Mas eu pergunto, em 1880, quando esta estação começou a funcionar, a que casas chegava? Sobretudo à Lisboa burguesa. Essa que é a grande questão. Quanto tempo demorou a chegar? Vai depender de um outro fator, que é o fator de Lisboa cresce também. Não é? E à medida que Lisboa cresce, já não se serve só a água do Alviela. É preciso arranjar uma nova conduta de água, um novo aqueduto que traga a água. E ainda há pouco tempo, sabemos nós que a água passou a ser captada do Castelo de Bode, não é? E que, portanto, vai para um novo reservatório, ou foi para um novo reservatório de água que era nas Telheiras. Portanto, a cidade tem os seus reservatórios, o sistema da elevação é o sistema que vai ser doravante o sistema central, seja a vapor, seja a eletricidade, não é? Exatamente, com o tempo passa a eletricidade, porque como aqui é estamos evidente. a falar em motores de elevação de água. Jorge, já percebemos a relevância desta estação elevatória em Lisboa, a cidade das 7 colinas, com déficit de água milenar, já percebemos isto. Agora, eu não resisto a dizer que, para além da utilidade, a beleza deste equipamento é qualquer coisa de extraordinário. As máquinas estão impecáveis, estão conservadas, faz parte do museu, mas elas já estariam também quando estavam em funcionamento, de certa maneira, porque esta sala era a sala limpa de uma estação elevatória, era a sala onde estava o maquinista, era a sala que também podia ser visitada quando funcionava, porque há muitas imagens que nos mostram ao longo do tempo que estas estações da época vitoriana tinham visitantes. Sim, visitantes da alta sociedade em geral. Porque, interessavam-se pela mecânica da coisa. Porque a mecânica era fundamental já no conhecimento e na avaliação do significado da civilização ocidental. E era uma moda. E passou a ser uma moda. Mas também porque os jornais difundiam com muito significado estas e muito novidades. Detalhe, não era? Muitos Como é detalhes. Que funcionava. Sim, e com senhora. desenhos. Jorge Custódio, vamos até lá abaixo, havemos de voltar aqui acima, mas era lá embaixo que este animal era alimentado. Exatamente, vamos lá então. A Casa das Bombas. Estamos na presença de um edifício máquina. Edifício máquina. Que é uma nomenclatura para os edifícios deste tipo que começaram a existir no século XIX e que tinham a ver com a grande capacidade de albergar equipamentos industriais com o objetivo de produção de qualquer coisa, não é? Neste caso, a elevação de água. Depois de estabelecerem os fiches onde se situavam as máquinas, é que se fechava o edifício propriamente dito. O edifício era uma espécie de envelope ou contentor dos conteúdos, por produção. Portanto, primeiro montavam-se as máquinas. Exatamente. E depois construía-se o edifício... À volta. À volta. Exatamente. Portanto, são casos raros. Em Portugal conhecem-se alguns casos. Este é um dos exemplos mais célebres, outro é a Central Tejo. E aqui a questão fundamental é assumir que este edifício máquina era uma fábrica. Era a fábrica da água. É então que se chamava Fábrica da Água, porque tinha como objetivo não produzir a água, que ela já existia, mas sim permitir que essa água chegasse mais rapidamente e com maior força à casa... E maior quantidade. E maior quantidade à casa das pessoas. Agora, para compreender este edifício e a sua tecnologia, é preciso perceber que o que está aqui assim, em toda a sua dimensão, já era conhecido outrora.
Por exemplo, as bombas. Já eram conhecidas as bombas aspirantes experimentes desde o século XVI. Aspirantes, portanto, aspiravam. A sua função era chupar a água, não é? Para depois injetar, comprimir a água, para que a água pudesse ser impelida e subir. No século XVIII, o desenvolvimento das minas tinha montado máquinas a vapor para poder aspirar a água do fundo das galerias, para os mineiros poderem trabalhar. A novidade que traz este edifício máquina é que junta, portanto, a função motora, a vapor, não é? Com a técnica de aspirar a água de um reservatório para o bombar para os níveis superiores da cidade, não é? E isso é, de facto, surpreendente. É a convergência destes métodos de produção antigos. Exatamente. No mesmo edifício, que é uma novidade. Exatamente. A elevação já se fazia anteriormente. Fazia-se desde a antiguidade, nas rodas de tração humana, nas minas romanas. Já se fazia na tração animal. Já se elevava as noras. O que é que são uma nora? Senão uma elevação de água de um poço. Não é? Ora, o que aqui estamos a utilizar é uma energia nova, a energia artificial, o vapor. Certo. E o vapor é então uma novidade, não só do ponto de vista da industrialização, como também da capacidade de fazer isso em pouco tempo. Dizia-se que um cavalo-vapor, que era a unidade de medida da energia a vapor, na altura, não é? Era equivalente a 7 homens a trabalhar por dia 10 horas. Se nós tivermos em conta que aqui estamos na presença de 480 cavalos de vapor, veja a quantidade de pessoas que era prescindível trabalhar. Exatamente. Portanto, estamos aqui a assistir a um fenómeno. Só se conseguir fazer isto com uma energia muito mais potente que o vapor vai introduzir e depois vai ser substituída por diesel, vai ser substituída por motores a gás. Aqui, esta energia é alimentada... por carvão. E é externa. Quanto carvão era necessário para alimentar... 2 toneladas por hora de carvão mineral, ou seja, do carvão que vinha das minas inglesas. E este é outro aspecto importante. Inglesas? Então não temos carvão em Portugal? Não era suficientemente bom para este equipamento. A sério? Então tinha que se importar o Tinha carvão? que se importar o carvão. E não só o carvão, a própria fábrica era importada. Estas aqui vêm de Rouen, na França. Normandia, mais propriamente. Normandia. E tem esta particularidade. Vêm de França por um indivíduo, uma casa fornecedora, uma empresa metalomecânica, em que os seus donos eram ingleses. Portanto, estamos aqui na conjugação de uma cultura tecnológica envolvendo a Inglaterra, a França e Portugal. Cliente. Não é que é cliente. Eu estou como os lisboetas em 1880. É verdade. Que mecanismo maravilhoso. Explique-nos minimamente, para leigos. Aqui temos uma máquina a vapor vertical, vê-se que é vertical, tem um balanceio típico da época do século XVIII, porque este é um modelo que foi desenvolvido por James Watt, no fundo o grande inovador da máquina a vapor, mas aqui já estamos na presença de uma máquina a vapor mais evoluída, porque não só temos 2 cilindros gêmeos, um para alta pressão e outro para baixa pressão, e, portanto, quando a dado momento se quer pôr a funcionar esta unidade, o maquinista chegava aqui e abria esta admissão, esta alimentação de vapor. E o vapor entrava nos cilindros, passava de um para o outro e era depois injetado no condensador separado que está em baixo. Claro que ao gerar aqui a força térmica transforma-se em força mecânica, que faz com que se aspire, não é,
a água, não é? E simultaneamente se injete, não é? Então, e onde é que a água circula? Temos que ter uma bomba para... Que já lá estivemos, na Casa não das é? Bombas. Só que para isso é preciso que aquele volante esteja a funcionar. Ou seja, transforma. Só não continuamos a ter a funcionar porque o barulho é tanto que não nos ouvimos não um ao nos ouvimos outro. ao outro, exatamente. Aquele volante é um volante de energia que vai transformar da energia que aqui é alternada, tanto para cima e para baixo, com um balanceio em cima, numa energia circular. Os engenheiros de máquinas tinham pensado, nos princípios do século XIX, como é que se podia dar o belo naquilo que em princípio podia ser sujo e feio, não é? E isso é extremamente interessante do ponto de vista do pensamento do século XIX. Um conjunto de arquitetos na Grã-Bretanha começa a definir quais são os valores estéticos da máquina, tanto da máquina a vapor como das unidades industriais patentes. E então eles vão buscar a tratadística clássica, as ordens clássicas. Por exemplo, neste caso concreto, temos uma coluna de ordem toscana, que neste caso foi utilizada para esta casa, da casa do Windsor e Filhos. Toda a fábrica veio com as máquinas. Tudo estava em uníssono, não há nada aqui que esteja estranho. É um edifício totalmente funcional. Mas a forma ganha a estética que era então a estética vitoriana, não é? Da altura. Daí as colunas toscanas. As colunas toscanas caneladas, como eram feitas na Grécia e em Roma. Antiga, exatamente. Mas tudo isto é em ferro fundido ao aço. Verte-se para as fábricas de fundição, para as fábricas metalomecânicas, os princípios da tratadística clássica. Não é? De arquitetura. De arquitetura. Estamos aqui na presença do neoclássico, como noutros casos aparece o neo-egípcio, claro. Ou o neo-sumério, ou o neo-manuelino, no caso português. Exatamente. Aliás, não é por acaso. Mas aqui, com as máquinas, fomos ao neoclássico, com uma estética claramente vitoriana. Sim. Portanto, estamos no apogeu da Rainha Vitória na Inglaterra. Como o industrial é um industrial inglês, ele vai buscar à Inglaterra o modelo. Não é? Mas tem a fábrica em França. Como o Jorge Custódio já nos disse, é perfeito esse casamento França-Inglaterra, porque de facto eram eles que estavam na vanguarda da tecnologia da época, e concretamente da tecnologia a vapor. E exportavam para a América, para os Estados Unidos da América, para o Canadá, como para a Índia. Não é? Portanto, estes modelos são universais, não é? Têm uma cultura técnica universal. Jorge Custódio, não obstante estarmos aqui num complexo tecnológico de concepção anglo-francesa, a verdade é que os portugueses acabaram também por contribuir para a mecânica hidráulica. Chegámos tarde, mas chegámos com força, porque este mecanismo é uma invenção portuguesa. Sim, é do António Pinto Bastos, que era um trabalhador da CAL, da Companhia das Águas de Lisboa, e feito em 1868, ou seja, no momento em que começaram... Ainda antes deste mecanismo todo ser instalado em porque Lisboa. Já a Companhia de Águas de Lisboa dispunha de uma estação elevatória na praia, onde é hoje o Museu do Fado, que tinha essa função de distribuição da água por Lisboa, da Lisboa ribeirinha oriental. Este mecanismo começou a ser utilizado como o primeiro contador de água domiciliário. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.